Na Europa, o crescimento da população e o desperdício também são um problema para a preservação da água. Mas na Dinamarca isso é diferente. A correspondente Gisele Garcia mostra agora como o país conseguiu reduzir o consumo em 35% por meio de uma ampla reforma no sistema. Na Dinamarca, a água é sinônimo de qualidade. Ninguém tem filtro em casa, as pessoas bebem da torneira mesmo. A água é retirada dos lençóis freáticos, passa por uma filtração simples, recebe oxigênio e vai direto para os consumidores. Nada de cloro ou outros aditivos. Com uma água assim, os dinamarqueses devem se esbaldar, certo? Errado! Aqui, esse recurso tão escasso no mundo custa caro e os consumidores aprenderam a valorizar cada gota. Na casa de Helle, por exemplo, nada de água correndo livre da torneira e os banhos são curtos. Tudo para tentar reduzir a conta, que ainda assim vem salgada no fim do mês. It's expensive here in Denmark. Na década de 1960, a Dinamarca, assim como o Brasil, sofreu uma crise de água. Naquela época, o consumo era alto e sem preocupações. A água era retirada da superfície e, por causa da seca, o nível dos rios baixou. Foi aí, então, que o governo decidiu promover uma ampla reforma que aconteceu nos últimos 30 anos. O pesquisador dinamarquês Mikael Skov Andersen acompanhou o processo. Para ele, o ponto central foi a mudança no preço. O custo real da água foi repassado aos consumidores, incluindo o consumo, taxas de serviços e de exploração do meio ambiente. O preço subiu mais de 10 vezes em relação à década de 1980 e o consumo por pessoa caiu de 164 litros por dia para 107, uma redução de 35%. Os brasileiros gastam bem mais que isso, em média 166 litros por dia. Para a Organização das Nações Unidas, 110 litros são suficientes. Desde o ano 2000, a União Europeia tem uma norma que prevê a implantação do chamado preço cheio da água em todos os países membros, mas poucos, como a Dinamarca, conseguiram cumprir a medida. Na Irlanda, por exemplo, até o ano passado, a água era de graça. Com a escassez, o governo decidiu implantar um sistema de cobrança e a população protestou. Além do preço, a reforma na Dinamarca ampliou a eficiência do sistema. Visitamos uma das maiores companhias de água do país, que fica em Aarhus, segunda cidade mais importante da Dinamarca. Aqui, se o desperdício de água por causa de vazamentos for maior que 10%, a distribuidora não pode repassar as taxas aos consumidores e tem que pagá-las ao governo. Pia Jacobsen, diretora de produção do Departamento de Água Potável em Aarhus, diz que o controle é rigoroso, pois o custo do descaso seria muito maior para a companhia. Com a regra, a eficiência é garantida. Enquanto no Brasil 37% da água extraída se perde por causa de vazamentos e problemas na tubulação, na Dinamarca o desperdício, que era de 15% na década de 1980, hoje é de 6%, um dos menores do mundo. Michael Pedersen, chefe de operações do Departamento de Água em Aarhus, conta que o monitoramento é feito com equipamentos modernos e que todos os anos redes antigas são trocadas. Ele ressalta que a água é o produto da empresa e perder água é perder dinheiro. So leakage is losing product. Para o pesquisador Mikael Skov, o modelo dinamarquês poderia ser aplicado no Brasil. Segundo ele, o efeito do aumento do preço da água sobre a população de baixa renda poderia ser compensado pelo governo com a redução dos impostos sobre a folha de pagamento e a criação de uma espécie de cheque verde. Mikael diz que a água é um recurso escasso e não dá mais para adotar medidas paliativas. As nações precisam encontrar um melhor balanço entre oferta e demanda.
E amanhã você vai ver como os Estados Unidos conseguiram conter o crescimento do consumo de água no país.